Eu, no máximo, vou a 5 minutos, porque eles querem, depois eles editam lá para 3. Governador Sérgio Cabral, meu nome é Luiz Eduardo Soares e certamente o senhor não se lembra, mas eu tive a oportunidade de ser seu professor em 1982, eu acho nisso, 82, 31 anos já. E não tenho nenhuma pretensão de lhe dar lições, quem sou eu, nenhuma pretensão de representar nada ou ninguém, senão a mim mesmo, né? Minha reflexão e a minha sensibilidade, os meus valores. E eu me dirijo ao senhor numa situação muito difícil. Eu acho que todos nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Mesmo discordando tão profundamente de tantas de suas decisões, de tantas de suas atitudes, o senhor é o governador e cumpre um papel agora muito importante, e esse papel pode vir a ser mais positivo do que tem sido. Eu tenho sido um crítico duro do seu governo, mas eu reconheço que os desafios que o senhor enfrenta são muito complexos, muito difíceis. Sem pretensão, portanto, de lhe ensinar caminhos, eu lhe peço que ouça, que se abra um instante para uma reflexão. O caminho que o senhor resolveu seguir está muito claro politicamente. Vem aí eleições, a sua popularidade está muito baixa, o seu governo muito desgastado, o senhor se sente acuado, os aliados abandonam o navio, o contexto é, portanto, muito delicado. Qual foi a tática que o senhor resolveu adotar? De designar como vândalos alguns grupos, alguns indivíduos que participam das manifestações e que se manifestam, às vezes, com ações violentas, quebrando vitrines, etc., isolar esses grupos, esses indivíduos, criar na sociedade uma imagem muito negativa que justifique uma repressão muito dura, depois um tratamento legal ou ilegal, mas a adoção, enfim, de medidas judiciais que tenham como consequência prisão, utilizando inclusive argumentos legais que eram próprios da ditadura, alguns vestígios, resquícios que perduram, tentando identificar essas ações como ações típicas de crime organizado, formação de quadrilha, etc. É uma forma do senhor justificar a repressão, criar na sociedade, inclusive, um clamor por repressão e, dessa maneira, aparecer como o pai que traz a ordem pública, o estadista capaz de restaurar a ordem e o equilíbrio, conectando-se pelo menos com certos setores da sociedade que seriam mais sensíveis a esse tipo de expectativa e de sentimento. Está muito visível o que o senhor está fazendo. Qual a consequência disso? Talvez ela não seja boa sequer para o senhor, e certamente não será boa para a sociedade nem para os destinos da democracia no Brasil. As explosões de ódio são aquelas que provêm do acompanhamento do que tem acontecido na sociedade brasileira. São explosões de um ódio legítimo. Se o senhor parar para pensar como ser humano e contemplar a realidade que é a nossa, das desigualdades, apesar dos avanços, desigualdades ainda tão profundas, né, de atitudes de governantes, de políticos que são atitudes inaceitáveis e que são absolutamente refratárias a um espírito republicano e democrático. Se o senhor parar para pensar e se situar na posição de um indivíduo, um cidadão que tem dificuldades para colocar seu filho na escola, para enfrentar as questões difíceis da saúde, etc., diante de um quadro de desigualdades tão profundas e de um cinismo que impera nas elites, se o senhor parar para pensar nesse verdadeiro genocídio que está em curso nas favelas e a iniciativa da UPP, no contexto em que as polícias não foram transformadas, não tem sido suficiente de modo algum para alterar as relações da polícia como uma máquina de morte, de tortura, de brutalização com a sociedade. Então, nesse contexto em que nós já temos milhares e milhares de mortos provocados por ações policiais, execuções extrajudiciais às milhares, né, na conta dos milhares, diante disso tudo,
nós dormíamos, acordávamos, como se isso tudo fosse parte da paisagem, naturalizávamos o horror, a barbárie, a selvageria, as iniquidades todas. E, de repente, as pessoas se manifestam reagindo a tudo isso e utilizando aqueles instrumentos, equipamentos, vocabulários que estão no seu repertório. Elas foram brutalizadas todo esse tempo, estão diante da selvageria que está estampada no Brasil, na face do Brasil, a despeito das melhores e dos avanços, mas são absolutamente insuficientes. E elas, então, quebram os vidros, batem na mesa e gritam. Esse é um clamor que representa uma espécie de dor, de sofrimento. É como se fosse a parte do corpo nosso que dói, é a nossa aflição, é a nossa angústia, é aquilo que flui por aí, que se manifesta dessa maneira. É a melhor forma de traduzir politicamente a indignação? Não. Eu sou contrário à violência, eu acho que essa não é a metodologia adequada para gerar condições de transformação, ao contrário, isso leva a isolamento, isso não contribui. Mas como é que eu posso deixar de reconhecer a legitimidade, não estou falando de legalidade, a legitimidade humana e social desta demanda por transformação? Como é que eu posso deixar de reconhecer a legitimidade humana dessas vozes, né, desses gestos, desses atos? Então essa violência é parte da expressão desse repúdio, é uma reação mais do que natural. Nós não estávamos acostumados a vivê-la. Essa reação estava confinada, estava recalcada, não é? Mas estava dada como potencial pela selvageria que era a brutalidade policial cotidiana nas favelas, as iniquidades todas, a desigualdade no acesso à justiça. O senhor sabe muito bem de tudo isso, né? Nos hospitais, o problema da educação, etc. Eu tenho que colocar na sua conta tudo isso? Não, eu sei das suas dificuldades e limitações, não estou colocando em sua conta. Ocorre que, diante desse quadro todo, é preciso, me parece, com humildade, número um, reconhecer a legitimidade humana, afetiva, valorativa desse ódio que eclode. Ódio que está presente também nos policiais do outro lado. Eles se sentem também humilhados, se sentem reprimidos, se sentem tratados com indignidade, se sentem aviltados, explorados até pelos salários que recebem. Esse ódio é um só. Os ódios aqui se comunicam, dos jovens na praça, na rua, quebrando as vitrines, os policiais quebrando e agindo com brutalidade, com violência, atropelando. É um ódio só que se comunica e que flui. E um ódio que dramaticamente acaba se voltando contra alvos artificiais, porque a fonte do ódio está em outro lugar. São essas iniquidades, são as injustiças todas. Esses são atores de uma guerra fratricida, que não lhes diz respeito, que estão ali em nome de lutas outras, não é? E a tragédia da vida os colocou face a face, lutando entre si. São irmãos, na verdade, como nós somos irmãos dos Black Blocs, e como o que existe de humano no senhor e de sensibilidade democrática, que certamente ainda existe em vestígio pelo jovem que eu conheci há 30 anos, também reconhece como legítimo. Então, diante desse quadro, vamos parar, quem sou eu dizer isso, mas eu ouso sugerir, vamos parar de ser hipócrita, de agir, então, em nome da ordem, da legalidade, que acaba sendo simplesmente o teatro farsesco do mesmo, que vai aprofundar esse abismo, vai inviabilizar completamente qualquer diálogo e vai nos levar para um quadro de tensões, um quadro absolutamente destrutivo, regressivo do ponto de vista democrático. Que saída o senhor vai ter para manter grandes eventos, para impor a ordem na rua? Vai ser o sangue, serão mortes, serão ações armadas, será a utilização de instrumentos da ditadura. O que existe de legítimo em sua biografia vai ser varrido do mapa, né? Vai ser drenado para o pântano. De que maneira o senhor vai visualizar o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, no ano que vem, se essa escalada não for contida? Contida de que maneira? Só existe uma possibilidade: humildade, diálogo, abertura, reconhecimento da legitimidade desse grito e dessa dor. E recuo imediato em relação à utilização ditatorial, autoritária e arbitrária de recursos pseudo-legais para calar essa juventude e para criminalizar o movimento social. Esse é um caminho cujo fim
nos leva para o precipício, cuja direção nos conduz a todos para o aprofundamento da incomunicabilidade. Isso não nos interessa se nós estamos pensando num Brasil de outro tipo e numa república que mereça esse nome.